Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que gera muita curiosidade: o papel do pastor presbiteriano no Brasil. Vamos entender o que é o ofício, a vocação e, claro, o que significam os diferentes títulos que eles usam. Vamos nessa? E para começar, vamos direto ao ponto que confunde muita gente. Pastor, reverendo, ministro, é tudo a mesma coisa? Ou será que existem diferenças importantes, principalmente quando a gente fala da tradição presbiteriana? Vamos descobrir. Então, para a gente entender o específico, primeiro a gente precisa olhar para o geral, certo? A base de tudo. E essa base é a categoria do ministro religioso. O que é isso, afinal? Bom, de forma bem simples, ministro religioso é o nome técnico, oficial para qualquer pessoa que lidera uma comunidade de fé. É como se fosse um grande guarda-chuva, sabe? E debaixo dele cabem líderes de várias religiões e denominações. E o que caracteriza essa figura? Basicamente são três pilares que sustentam tudo. O primeiro é a vocação, aquele chamado interior, sabe? Não é só uma profissão. O segundo é que precisa ter um reconhecimento institucional, ou seja, uma igreja que diz, sim, essa pessoa nos representa. E por último, o objetivo principal, o foco total no cuidado espiritual das pessoas. E olha só que interessante, isso tudo tem uma consequência jurídica muito importante aqui no Brasil. Ser ministro religioso não é a mesma coisa que ter um emprego com carteira assinada, pela CLT. É uma coisa completamente diferente do ponto de vista da lei. Isso muda tudo, percebe? A relação ali é de natureza religiosa, não é uma relação de emprego. Por isso, o que a pessoa recebe não é um salário, mas sim um sustento, que tem um nome específico, prebenda. A ideia por trás disso é justamente proteger a natureza espiritual da coisa toda para não virar só mais um trabalho. E claro, essa atividade toda é garantida pela nossa Constituição. Ok, então já entendemos o panorama geral. Agora vamos fechar o foco. Vamos dar um zoom. O que tem de tão específico na função do pastor presbiteriano? Bom, a primeira coisa é que ele se encaixa dentro de uma tradição teológica bem específica, a tradição reformada. E nela, o pastor presbiteriano tem uma definição clara. Ele é um ministro da palavra e dos sacramentos. Não é algo vago. Os contornos dessa função são muito bem desenhados. E essa definição não saiu da cabeça de alguém, não. Ela está totalmente ancorada em textos bíblicos que vão a fundo, detalhando desde o tipo de caráter que a pessoa precisa ter até qual é o verdadeiro propósito da liderança na igreja. E aí vem um termo técnico, mas que é super importante. Na teologia reformada, o pastor é um presbítero docente. O que isso quer dizer? Docente vem de ensinar. Então, ele é um tipo de presbítero cuja principal função é o ensino da doutrina. Ele trabalha lado a lado com outros presbíteros, os regentes, que têm um foco maior no governo da igreja. Certo, mas e na prática? Como é que alguém se torna de fato um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil? Já adianto, não é da noite para o dia. O caminho é bem sério e estruturado. É uma verdadeira jornada, com 4 passos bem claros. Primeiro, a pessoa sente uma vocação. Mas não basta sentir, a igreja local precisa olhar e confirmar esse chamado. Depois, vem a parte de estudo pesado, formação teológica num seminário. E não para por aí. Em seguida, vem exames teóricos e práticos bem rigorosos. Só depois de tudo isso é que acontece a ordenação, uma cerimônia solene feita pelo presbitério. Ok, a pessoa passou por todo esse processo, foi ordenada. E agora, como é o dia a dia? Quais são as funções desse ofício? Olha, as responsabilidades são muitas. Ele é, antes de tudo, um ministro da palavra, o que significa pregar e ensinar. Ele também é responsável por administrar os sacramentos, como o batismo e a Santa Ceia. Mas tem também o lado do cuidado pastoral, que é gigante. Aconselhar, visitar as pessoas, discipular. E, por fim, ele também participa do governo da igreja, junto com os outros líderes. Agora sim, com toda essa bagagem, a gente consegue voltar para aquela pergunta lá do começo e finalmente entender a diferença. Afinal, qual é a distinção crucial entre pastor e reverendo? A resposta é mais simples do que parece, mas é fundamental. Pense assim: pastor é o que ele faz, é a função, a ação de pastorear, ensinar, cuidar. Já reverendo é o que ele é o título formal, o tratamento que reconhece que ele ocupa aquele ofício. Um descreve o trabalho, o outro descreve o cargo. E aqui tem um detalhe teológico que faz toda a diferença. Na visão presbiteriana, o pastor não é um intermediário entre Deus e as pessoas, de jeito nenhum. Ele é visto como um servo, alguém que foi chamado por uma tarefa muito específica, a anunciar a palavra. Por que isso é tão importante?
porque coloca o foco na mensagem e não na pessoa que entrega a mensagem. Bom, vamos amarrar tudo isso agora, fazer uma síntese para deixar tudo bem claro? Resumindo a história toda, ministro religioso é o termo genérico, a categoria legal e social. Dentro disso, o pastor presbiteriano é a função específica, que exige formação e ordenação. E reverendo é o título, a forma de tratamento que reconhece que a pessoa ocupa esse ofício de pastor. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, para a gente pensar mesmo. Como será que essa mistura tão particular entre um chamado que é super pessoal e um ofício que é super formal e reconhecido impacta o dia a dia e a vida de uma comunidade de fé?